Gilmar Mendes não contava com isso. Acostumado a desferir ironias do alto do Supremo, acreditou que um comentário sarcástico calaria mais uma voz dissidente no Congresso. Mas, para sua surpresa e para o espanto de muita gente que assistia, a resposta veio com algo que ninguém ali esperava. Um trecho do próprio STF, de 2009, jogado de volta na mesa. E com a assinatura do próprio Gilmar R. Sim, a cena foi real, incômoda e simbólica. Um daqueles momentos em que as máscaras caem e o jogo de poder se revela ao vivo. Era para ser só mais um embate verbal. Desses em que ministros do Supremo tentam educar parlamentares, que ousam criticá-los. Só que, desta vez, o script falhou. O palco era uma audiência pública acalorada. Nicalas Ferreira, com sua retórica direta e sem papas na língua, fazia críticas duras ao ativismo judicial e ao que chamou de censura disfarçada de combate à desinformação. Dizia que o Supremo havia ultrapassado seus limites, que não cabe a ministros decidirem o que pode ou não ser dito no debate político, e que o povo e seus representantes estão sendo silenciados em nome de uma suposta estabilidade institucional. Foi aí que Gilmar entrou em cena, com aquele tom debochado que ele tanto gosta de usar. O nobre deputado ainda está na fase da adolescência jurídica, precisa ler mais. A plateia riu. A imprensa, como sempre, adorou. Já esperavam que Nicalas ficasse sem resposta, como tantos outros. Mas não foi o que aconteceu. O deputado respirou fundo e respondeu, sem gritar: Ministro, o senhor pode discordar de mim, mas o que eu acabei de dizer está escrito no voto da ADPF 130, de 2009, voto do próprio Supremo. Inclusive com seu nome ali. Silêncio no plenário. Pouca gente se lembrou na hora, mas esse foi um julgamento histórico. A ADPF 130 discutia a lei de imprensa da ditadura. E o Supremo, com pompa, derrubou essa lei dizendo que nenhuma autoridade tem o direito de limitar ou censurar o pensamento, ainda que ele seja incômodo ou radical. Um marco da liberdade de expressão. Gilmar participou, defendeu, assinou. Agora, 15 anos depois, tenta ridicularizar quem cobra coerência. É ou não é a velha política togada se traindo em público? E esse momento, meus amigos, expôs o que está por trás de muitas falas do Supremo atualmente: incoerência, seletividade e um incômodo crescente com quem não baixa a cabeça. Quando o ministro tenta calar um deputado, com sarcasmo, e é calado com palavras que ele mesmo escreveu anos atrás, o que se revela é mais que um embate, é a falência da autoridade moral. Porque não estamos falando de uma discordância comum, estamos falando de uma tentativa, cada vez mais recorrente, de usar o peso simbólico do STF para sufocar vozes que incomodam. Gilmar não é exceção, é sintoma. A toga virou armadura. E o debate virou monólogo. Mas há algo mais grave. Nesse episódio, se nem mesmo as decisões passadas do próprio Supremo servem mais como referência, então o que vale? A opinião momentânea? O humor do dia? A conveniência política? E é aqui que o povo precisa abrir o olho. Quando as instituições começam a dizer hoje o oposto do que disseram ontem, sem admitir, sem explicar, sem prestar contas, estamos entrando num terreno perigoso. Porque a instabilidade jurídica alimenta o autoritarismo. E onde há silêncio forçado, não há liberdade. Frases como precisa estudar mais ou isso é negacionismo viraram escudos para quem não quer debater. O problema é que quem usa essas frases muitas vezes nem percebe que está negando o próprio passado. Quer um exemplo direto para viralizar? Toma. Em 2009, defender a liberdade era ato democrático. Em 2024, virou crime de opinião. E querem que a gente acredite que isso é evolução institucional? O episódio entre Gilmar e Nicalas é só a ponta do iceberg. A verdade é que o Supremo vive hoje um processo de autoglorificação. Ministros que não aceitam mais ser questionados. Decisões que se tornam dogmas. E quem ousa levantar a mão para perguntar é rotulado, perseguido ou punido. Nicalas não foi o primeiro, e não será o último. Mas a diferença é que ele respondeu com inteligência. Sem gritar, sem insultar, sem fake news. Apenas abriu o espelho e mostrou que o rei estava nu. Isso incomoda. Isso gera reações.
Isso expõe o que está por trás do verniz institucional. E é justamente por isso que esse momento importa. Porque ele nos lembra que coerência não é opcional, que ministros são servidores públicos e não semideuses, que a Constituição não muda de acordo com o humor do plenário, e que a liberdade de expressão, se não for defendida agora, corre o risco de se tornar um museu de decisões antigas. E, mais, esse caso é um lembrete de que a resistência começa com informação, com coragem, com voz. Não importa se você gosta ou não do Nicalas. A questão aqui é outra. Você quer viver num país onde só uma parte pode falar? Se a resposta for não, então você precisa estar atento, participar, compartilhar, discutir. Porque quem cala hoje, aceita amanhã. E se você chegou até aqui nesse vídeo, então você é parte dessa resistência. Então aqui vai o pedido direto, sem enrolação. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe. Mande para alguém que precisa acordar. E claro, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e comenta aqui embaixo o que você acha desse tipo de embate entre o judiciário e o legislativo. Esse canal existe para isso, para furar a bolha, para dizer o que muitos pensam, mas poucos têm espaço para dizer. E juntos, a gente forma um povo que não abaixa a cabeça. Porque liberdade não se pede, se exerce. E como diria o próprio Fifi, em 2009, nenhuma instância pode definir qual pensamento é legítimo. Vamos cobrar que eles se lembrem disso. Porque nós já lembramos.